Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. É um bom número de pessoas, né, que nós estamos aqui. É uma alegria muito grande de ver os irmãos bandeirantes. Estão por aqui, tudo certo? Tudo bem? Gostoso mesmo da gente estar junto, né, para servir e adorar o Senhor, aprender da sua palavra também. O Luiz mencionou que a palavra seja boa. Ei, mas essa palavra é boa, viu? Puxa vida, como é boa essa palavra, viu, filho, que nós vamos falar. Gostaria de convidar a todos, se coloquem a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos aqui dar sequência no nosso estudo sobre esta primeira epístola e todos os conselhos que o apóstolo Paulo, assim, por meio da vontade de Deus, entregou a esses irmãos. Nós gostaríamos assim de aproveitar igualmente. Nosso estudo fica na primeira carta, capítulo 17, capítulo 1, verso 17, nós vamos até o 25, se o Senhor assim nos permitir. O título da nossa mensagem é a sabedoria e a graça de Deus, irmãos. São dois pontos que nós vamos mesmo confirmar por meio deste texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 17, nós vamos assim começar. Diz assim o texto da palavra de Deus: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Só vamos lembrar que o apóstolo Paulo termina o nosso primeiro assunto, né, onde ele falou de partidarismo, né, na primeira parte deste capítulo 1, e ele termina versículo 13, irmãos. Gostaria de levá-los aqui só para a gente ver. Ele está dizendo: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Agora, ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além destes não sei se batizei algum outro. E aí ele começa o assunto, no verso 17, dizendo assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo está enfatizando a estes irmãos que ele foi enviado por Cristo para pregar o Evangelho. Em outras palavras, ele queria dizer: olha, o batismo é importante, sim, é uma ordenança de Cristo, é uma ordenança para a obediência dos crentes, mas o batismo não salva. Um outro assunto que a gente encontra aqui nesse versículo 17, Paulo também afirma isso, para dizer que o teor da mensagem que ele pregou àqueles irmãos, o teor desta mensagem não foi em sabedoria que vem dos homens. Percebeu aqui, irmão? Ele não foi enviado para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras. Olha, é interessante a gente ver esta colocação, porque a sabedoria humana ou as palavras humanas têm como objetivo impressionar os homens, não é assim? Às vezes você vê alguém pregando muito bem e elogia a pessoa, mas fala bonito, fala escorrido. Isso pode não ter significado.
apóstolo Paulo faz questão de dizer, olha, eu não vim para batizar, se vocês foram batizados aí, era o assunto, né? Um era de Apolo, o outro era de Paulo, o outro era de Cefas, outro de Cristo, tudo separado. E ele disse, olha, eu dou graças a Deus porque eu não batizei ninguém de vocês, praticamente ninguém. Eu fui enviado por Cristo para pregar a palavra, e pregar não com a minha própria sabedoria, não com palavras bonitas, porque é assim que muitas vezes as palavras bonitas vão fazer na vida dos ouvintes e do pregador, vai deturpar os ouvintes porque acham muito bonito. É claro que uma palavra bem discorrida é muito bonito, né, irmãos? Mas isso também pode afetar inclusive o pregador, porque ele acha que ele pode ser melhor que os outros, quando na verdade não é. Então é assim que o apóstolo Paulo está dizendo, a sabedoria humana é para impressionar os homens, e eu não vim pregando isto para impressionar ninguém. E o teor destas palavras humanas, ela diminui o que é mais importante, a cruz de Cristo. É o que ele está dizendo. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ou seja, o assunto da cruz de Cristo deve ser sempre o grande assunto. E não a eloquência, né? É isso, Lucas. Obrigado. A beleza das palavras. A cruz de Cristo é o tema da pregação do Evangelho, meus irmãos. Nós precisamos sempre lembrar disto. Paulo aqui vai expor o verdadeiro significado do Evangelho, a cruz de Cristo, o Cristo crucificado, e ele vai contrastar a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Isso é muito importante que a gente também pondere cada uma delas. O nosso título é a sabedoria e a graça de Deus. Isso nos basta, né? Mais uma vez, a sabedoria de Deus tem como centro a doutrina da expiação de Cristo. Pode falar o que quiser, pode falar bonito do jeito que quiser. Isso pode não ter significado nenhum dentro da igreja, se a gente deixar de falar da morte de Cristo, da cruz de Cristo. Verso 18 e 19, Paulo continua, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Amados, este é um detalhe que a gente também precisa ter o nosso foco sempre firme. Ele aqui fecha as duas possibilidades, tá? Aqui ele fecha as duas possibilidades. Nós encontramos duas categorias aqui: daqueles que perecem, não é? Versículo 18, e dos salvos. Não tem uma terceira. Por isso a gente precisa saber, olha, eu sou dos que perecem porque eu penso desta maneira, ou eu sou dos salvos porque eu vejo desta maneira. A gente deve também ter esta balança para este assunto. Para o mundo, aqui nós estamos vendo no versículo 18, para o mundo é tolice e loucura a palavra da cruz. Eles não creem suficientemente que nós somos salvos pela cruz. Então para eles é uma tolice, é loucura. E ele diz, olha, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. E eles vão de fato perecer por esta escolha, por esta decisão que eles têm tomado em suas vidas.
e não crer na expiação dos nossos pecados pela cruz de Cristo, pela morte de Cristo naquela cruz. Mas na mesma hora o apóstolo Paulo afirma que para nós os que cremos é o poder de Deus para salvar, né? É o poder de Deus para salvar esse terrível pecador que nós somos. E olha, este é um fato que ninguém foge disso. Eu não fico pensando, mas eu não sou esse pecador tão terrível assim. Somos todos iguais. A Bíblia menciona que nós somos todos iguais. Estamos na mesma condição. Por isso nós precisamos sim deste poder de Deus para nos salvar. No verso 19, o apóstolo Paulo cita Isaías 29, verso 14. Deve estar no rodapé da sua Bíblia aí. Se ela tem rodapé, tem aí Isaías 29, 14. Ele está citando este texto de Isaías. Irmãos, o fato é o seguinte: os homens, no orgulho do seu coração, no orgulho do seu próprio pensamento, eles estão sempre considerando que os seus caminhos são suficientes diante de Deus. Espero que aqui neste lugar não tenha ninguém pensando nisso. Não, do jeito que eu creio está bom. Do jeito que eu acho está bom. Do jeito que eu estou fazendo para mim está bom. Espero que realmente neste lugar, neste dia, não tenha ninguém pensando dessa maneira, irmãos. Ou seja, preferindo os seus próprios caminhos do que os caminhos que Deus escolheu para que a gente tivesse para que a gente recebesse a nossa salvação. Quando o homem pensa que os seus caminhos são suficientes, olha, é lamentável a condição deste homem diante de Deus. Por isso, se você pensa que os teus caminhos são suficientes, que está bom do jeito que está, que não é melhor não inventar nada, olha, nós vamos chegar num acordo, mediante a palavra de Deus, que não tem sentido que o homem pense desta maneira. É por esse motivo que Deus promete destruir, você viu aqui? Porque o homem pensa que é capaz, Deus promete destruir esta sabedoria em que o homem está no centro. É isso que ele diz, verso 19: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, para os coríntios, se eles por acaso tivessem crendo neles mesmos, ou nos seus esforços sendo suficientes para eles, olha, era este o final de suas vidas, irmãos, destruídos diante da presença de Deus. E para nós a mesma coisa, irmãos. Nós devemos olhar estes recados como sendo mesmo para nós. Eu não posso ir embora pensando que os meus modelos, a maneira com que eu faço as coisas está bom. Tem que ser pelo modo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vem dizendo. O vir na igreja não basta, irmãos. O cantar louvores a Deus não basta também. O ter uma vida aparentemente livre de tantos pecados que a gente tem visto o mundo cometer, isso também não basta. É isso que Paulo está dizendo. E que fica para nós nessa noite. É muito mais do que isto. É muito mais do que isto o plano de Deus para nós. Verso 20 e 21. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?
Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha, aqui ele faz 3 perguntas que talvez vai encontrar justamente esse homem que está se denominando suficiente diante da presença de Deus. Primeiro ele fala do sábio. Onde está o sábio? O sábio aqui, irmãos, provavelmente se refere ao grego, ao filósofo grego, aquele que achava que sabia tudo. É isso que eles criam naquela época, né? O grego tem sabedoria, o grego descobriu muitas coisas, e etc, etc. Então, a pergunta da parte de Deus é esta: onde por acaso vai encaixar aquele que acha que sabe? O filósofo, né? Falar em filosofia, gostaria de mais uma vez falar sobre este fato. Eu recebo todos os dias da minha cunhada uma filosofia humana. Coitado. Porque esse dia vai ser muito abençoado. Quem falou? Quem garante? Então eu levo a vida que quero e a vida vai ser uma beleza? Ah, mas esse final de semana vai ser tudo de bom. Quem falou? Isso é filosofia humana, irmãos. Nós estamos cansados de ver isso nessa tal de internet, né? Mandam para a gente, porque esse dia vai ser tudo da cor do arco-íris. Quem falou? Isso é filosofia do homem para deixar eu sossegado na minha casa e fazendo o que eu penso, e ainda assim vai ter um bom dia. Sabe? Então esse filósofo achava que o seu estudo, a maneira dele pensar, é a pergunta da palavra de Deus: onde vai estar o sábio? Onde vai estar o escriba? Esse escriba aqui, irmãos, era o judeu erudito, o judeu que copiava a lei. Já ouvi até um comentário uma certa vez de um escritor que dizia que ele copiava a lei sem copiar. Copiar a lei sem copiar. Ele escrevia a lei sem ter uma cópia, sabe? E quando ele errava, aquilo para ele era o fim do mundo, ele tinha que saber. Então ele está dizendo: o escriba é esse que acha que porque conhece a lei de Deus, já basta. São pessoas que tem por aí, não, eu sei tudo. Você já conversou com pessoas assim? Você vai falar, eu sei. Por acaso, no meu trabalho agora, dos novatos que nós entramos na prefeitura, tem um destes. Falaram de cerveja, ele sabia tudo. Falaram de... sabia tudo. E foi indo, aí um cabra não aguentou. E eu só pensando na minha cabeça, o pai desse menino, né? E eu só pensando, teve um dos parceiros que não aguentou. Falei: já vi que você sabe de tudo um pouco aí nessa vida, hein? Aí ele, para remendar, ele disse assim: mas tem um ditado que diz que quem sabe um pouquinho de cada coisa também não serve para nada. Sabe de tudo. Amados, para servir a Deus tem muita gente assim. Sábio, escriba, porque conhece, porque lê, porque não sei o que. Não é suficiente. E ele também fala do inquiridor deste século, né? O inquiridor deste século. Este é o polêmico, sabe? O polêmico, aquele que gosta de debater. Está cheio por aí também. O negócio é assim, mas assim, não sei o quê. Tudo ele tem um álibi. E a palavra de Deus pergunta: onde vai estar este? Se ele acabou de dizer no 19 que ele vai destruir. Percebeu, irmãos? Esta palavra onde está, irmãos, é porque estes não vão ser encontrados.
no plano de Deus, no plano que Deus criou para nós recebermos a nossa salvação. Estas pessoas não cabem lá, certo? Deus demonstra a falência da sabedoria humana e sua incapacidade de realizar a sua própria salvação. Isso para o homem é terrível. Deus está demonstrando falência, que o homem não dá conta de se salvar sozinho. Isso para o homem é terrível. Por quê? Porque o homem gosta de fazer tudo. Ele acha que ele é capaz de fazer tudo. Conhece tudo, sabe de tudo, e quando se trata de salvação, não pode ser pelo meio dele. Não pode ser pelo esforço dele, pelas obras dele. Isso é a morte para ele. Isso se torna a morte para ele. E a Bíblia chama, são loucos por imaginar que conseguem adquirir a sua salvação. São loucos. Este onde está aqui, meus amados irmãos, mais uma vez, é mais ou menos assim. É que no final, lá no final, eles não estarão na presença de Deus. Eu não sei como que você é salvo, meu querido que me ouve. Eu não sei por qual meio você se considera um salvo. Espero que não por esses que nós já começamos a ver. Porque Deus chama de loucos e serão destruídos. Amados, é propósito divino. Guarda isso no seu coração. Este foi um propósito divino, que o homem, pela sua sabedoria, nunca chegasse ao conhecimento de Deus. É propósito de Deus isto. Foi Ele quem preparou essa salvação e é do modo dele. Você já parou para pensar que um dia nós vamos estar na presença de Deus? Porque é assim que a sua promessa diz. Imagina nós encontrarmos lá esse meu amigo que eu falei para você. Todo mundo, eu fui salvo por Cristo, porque Cristo me salvou apenas. Eu não. Eu tinha um outro atalho. Nós não vamos aguentar ele lá, nem Deus. Mas no versículo 21 diz que Deus decidiu revelar o caminho da sua salvação pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Você já pregou a Cristo para alguém que escarnece, mesmo sem escarnecer? Você percebe que ele escarnece você? Você já falou do dilúvio para alguém que não crê no dilúvio e que ele fica, você parece que lê na cabeça dele. Esse menino está ficando louco, a palavra está comendo a cabeça dele. Já aconteceu com você, irmão? Já viu alguém dedicado nas escrituras em que as pessoas estão ficando louco porque está lendo a Bíblia demais? Já viu esse ditado? É isso que o apóstolo Paulo está falando. A palavra de Deus está dizendo. Deus preparou salvar o homem pela loucura da pregação. Pelo modo impróprio, segundo o conceito do homem. Imaginou isso? Que acha que sabe alguma coisa, né? Você prega um Cristo morto, crucificado, acaba aqui. Coitado do Ari. Está ficando doido. Como que pode? Era loucura aos olhos dos homens, irmãos, mas revelada aqui como sendo a obra-prima da sabedoria divina.
esta mensagem é que salva aqueles que creem. E nós devemos ponderar nestas palavras, sabe? Cada um daqueles que são crentes ou não, devem ponderar nestas palavras. Nós somos salvos pela cruz de Cristo. Nós encontramos sabedoria no plano de Deus, de graça, porque Ele quis fazer assim para conosco. Versículo 22 e 23. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ele inicia dizendo: os judeus pedem sinais, ou um sinal, né? Foi assim que eles chegaram várias vezes para Cristo, né? Mas manda um sinal para a gente, né? Manda um sinal, né? Queremos ver um sinal da tua parte. Os judeus pedem sinal. Eles esperavam o Messias que os libertaria dos romanos e estabeleceria o seu reino, né? Por isso, quando viram Cristo, filho do carpinteiro, experimentado nos trabalhos e fazendo alguns milagres lá, não é possível. Dá um sinal para a gente, porque nós estamos esperando um para tomar conta da gente. Não é assim? Nós queremos um que vai nos libertar, porque nós estamos oprimidos pelos romanos. Dá um sinal. Nós vimos recentemente uma mensagem sobre isso. O sinal do profeta Jonas. Só isso que eu vou deixar para vocês. Tudo que eu fizer não vai bastar, porque vocês estão esperando outro. Em outras palavras, para os gregos a sabedoria era a essência da vida, né? Lá segundo a ciência deste mundo, é que saíram sábios, coisa nenhuma. Sabedoria deste mundo, irmãos. E eles, a sabedoria era o mais importante para eles. Mas, quando Deus revelou o seu plano de salvação em Cristo crucificado, você percebe qual é a luta aqui? Você está vendo qual é a luta que nós estamos falando, irmãos? Salvação por alguém que não suportou a pressão no pensamento deles, e levaram ele para a cruz e ficou quietinho. Quando Deus revelou o seu plano de salvação em Cristo Jesus crucificado, os judeus se ofenderam, pois eles estão esperando o Rei dos Reis, ué. Com alarde, com cavalo branco, né? Não sei como que os reis andavam naquela época. Eu estou aqui dando um chute, né? Ele entra por Jerusalém em cima de um filho, Me ajudem, irmãos, eu não quero falar jegue. Jumento, então. Isso é uma afronta para mim. Esse é o que me representa, em cima de um jumento. Isso foi duro demais para Deus. Quando Deus se manifesta, que é assim que tem que ser, era o plano dele, ofendeu os judeus. Quanto aos gregos ou os gentios, para eles também era uma loucura, porque no seu pensamento, sabe, na sua inteligência que eles tinham, eles não entenderam como é que uma pessoa que não pôde salvar-se a si mesmo, como
como é que uma pessoa que não pôde salvar-se a si mesmo, pelo contrário, morreu numa cruz, como este poderia ser o Salvador? Também não entenderam. Percebe? Mas, amados, que graça para nós, que favor para nós. Para nós os que cremos, que favor é este? O modo com que Deus preparou a sua salvação, onde nós todos pudéssemos adquirir, não porque eu sou sábio, não porque tenho posse, não porque eu sou branco, não porque eu sou negro, entende? Aqui ele diz, no verso 23, nós pregamos a Cristo crucificado. Irmãos, olha aqui para mim. Este Cristo crucificado é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Deus, o soberano Deus. É pouco? Mas Deus também não tinha jeito, o que Ele fez não tinha jeito. E nós estamos falando do seu Filho amado, que Ele doou para morrer no nosso lugar. Entende? Não é pouca coisa, não. Eles não creram porque eles estavam no centro, eles estavam preparando a salvação deles mesmos. É por isso que não creram. Amados, Cristo crucificado, nossos corações devem ter prazer nestas palavras. Nossas vidas devem exultar todo momento, porque o Rei dos Reis morreu por mim. Consegue entender isto? Isso precisa ser natural na nossa vida. Mas a vida é muito dura. Hoje Daniel e Bia estavam fazendo uma visita para a gente e nós falamos disso. Parece que Deus faz as coisas errado. Prometeu uma terra para o judeu, o povo de Israel, e em vez de botar eles numa canoa, num trem, não sei o que tinha na época, e levá-los para a terra, não. Mandou eles para o deserto. Por quê? Prometeu a vida eterna para nós e nos manda nessa vida de suor, de lágrimas, de tristezas muitas vezes. Por quê? Para nós eu tenho uma resposta rápida. Se salvar uma pessoa e querer levar ele para o céu, ele fala, não senhor, mais para trás, mais para frente, estou muito novo, não quer. Que suficiência, que plenitude nós encontramos nessas palavras, o Cristo crucificado. Foi neste sacrifício, meus amados irmãos, mediante nossa fé que nós somos salvos, e não há outro meio, viu? Pode espernear, pode pegar atalho, pode conversar com o Papa, pode conversar com quem você quiser. Se não for por Cristo, não há salvação. Você já pensou nisso, você que me ouve? A nossa salvação é por Cristo, e não arruma mais nada para colocar na frente. Verso 24 e 25. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens,
e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, você percebeu que no meio desses sábios, escribas, inquiridor deste século e tantos outros que a gente encontra, agora foi mostrado uma outra categoria de pessoas? Você percebeu? Um terceiro grupo de pessoas é agora apresentado, composto dos chamados. Verso 24: mas para os que são chamados. E ele está falando de tanto judeus quanto gregos. O próprio texto diz aqui: Cristo é a resposta. Se você ainda não tem resposta para a sua vida, Cristo é a resposta para a sua vida. Para o crente judaico, para aquele que se converteu mesmo sendo pertencendo ao judaísmo outrora, ele crê que Jesus é o poder de Deus que a nação de Israel não reconheceu. Para o crente gentil, ele é a sabedoria de Deus que as nações desprezaram e continuam desprezando. Cristo é a resposta. Que consolação há nestas palavras. Que alegria há nessas palavras. Que gozo, que contentamento há nestas palavras. Por saber que a resposta para a nossa vida é Cristo. No verso 24, o Evangelho é contrário, irmãos, a todos os pensamentos e suposições do homem, porque o Evangelho e o plano de Deus é efetuado sem a ajuda do homem. Aí fica difícil. O que eles consideravam fraqueza, né? Imagina, o meu Salvador morto numa cruz, sem reagir. O que eles consideravam ser fraqueza, um homem crucificado, a Bíblia está dizendo que é o poder de Deus para salvar. De novo, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. Aquele Cristo crucificado e morto, poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso realmente deve nos comover na nossa fé. A gente precisa mesmo pensar profundamente o que Deus fez para nós. Que plano maravilhoso Ele fez para nós. Ele não poupou, irmãos, custou, porque nós estamos falando do seu próprio Filho, que foi morto naquela cruz. Isso deve nos comover, isso deve nos fazer desejar ser nova criatura todos os dias, lutar por isso. Ser uma nova pessoa para o agrado de Deus, porque o que foi feito por mim é maravilhoso. Nenhum esforço da nossa parte é grande o suficiente como gratidão a Deus. Por isso nós devemos fazer mais, desejar mais, conhecer mais, santificar mais. Como diz um ditado por aí, passar a ser a crente. Passei a ser a crente. Ué, como que é isso? Nós devemos sim passar a ser crentes. Neste tempo difícil que nós estamos vivendo, irmãos. Não namorar o mundo, não ter prazer no mundo, nas roupas do mundo. Nós estamos ficando imundos.
com as roupas que o mundo modelou, bonito, dá até para usar. Quando eu falo isso, normalmente eu falo mais para as irmãs, né? Porque a gente só veste um jeans, uma calça, uma camisa. Mas cuida disso, irmã. Ensina para os seus filhos, para as suas filhas, a roupa que elas devem servir a Deus. Mostrem, não tenha dó de falar disso não. Hoje por acaso estava ouvindo uma mensagem, ela é de um americano, nem vi o nome dele, porque quem que chegou lá, mãe, aquela hora que parece que deu uma tirada na gente? Ah, irmão Fernando, eu vou dizer que o irmão Fernando estragou, gente, não é nada disso. O irmão foi lá atrás de uma situação e nós perdemos um pouco, e logo saiu o almoço, eu nem procurei saber quem que era, mas o pastor Miguel traduzia a mensagem dele para falar disso, irmãos. O cuidado, você só ensina, já está ficando grande, né? Já tem os costumes dele, já está grandão, mais novinha, mas você deixa do jeito que quer. É isso que ele estava dizendo. Na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e não fica bravo comigo não, tá bom? Porque eu estou falando da sua roupa. Não fique bravo não, vê o que Deus gosta, que talvez você vai dizer parabéns ali, ainda bem que você falou. Não é provocando você não, tá bom? Não entenda assim, que você nunca vai pensar como Deus. Na morte e ressurreição de Cristo, Deus demonstrou sua sabedoria e seu poder, e são nestas verdades que nós somos salvos. Nós precisamos meditar nestas palavras, nós precisamos repassar estas palavras, meus irmãos. Mas, de fato, tudo isso parece loucura. Você já parou para pensar nisso? Pensa como o grego, por acaso. Pensa um pouquinho como o grego. Mas Jesus é o Salvador. Morreu, mas quem falou que ele ressuscitou? Prova, me mostra prova. Aí, olha. De fato, isso parece loucura. Mas prove a Deus salvar os pecadores por esta loucura. Eu preciso lhe perguntar: você já crê em Cristo como seu Salvador? Porque não há outro meio para nós sermos salvos da ira de Deus, se não for por Cristo. Você já entregou a sua vida para Cristo? Você tem deixado Ele tomar conta da sua vida, para que a cruz de Cristo não se faça vã na sua vida? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.